Obrigado, Sr. Professor. Antes de mais, deixe-me agradecer ao Centro de Investigação de Direito Privado o convite, cumprimentar os restantes colegas de mesa e dar notícia de que não tenciono fazer uma apresentação muito teórica, mas apenas levantar algumas questões conceituais que derivam da prática da aplicabilidade do regulamento junto das empresas. Neste caso, uma questão muito específica relativamente ao condicionalismo do consentimento previsto no número 4 do artigo 7º. E, como o professor Diogo Pereira Duarte disse, também tenho de fazer a minha declaração de interesses. Acho que o regulamento é um pedaço de legislação muito necessário. Não sei se o acompanho na festa de boas-vindas, porque de facto tem sido um mês terrível de trabalho e acho que vão ver nos meus slides que alguma demência tem passado e de forma a aligerar um pouco este assunto, ainda estive a debater com os meus colegas como é que poderia falar da licitude da utilização do consentimento para a execução do contrato sem que adormecesse a fazer os slides e disseram-me, tinha duas hipóteses, ou utilizava cães ou utilizava gatos, e vão ver que a minha escolha foi pelos cães. Antes de mais, eu gostava de dizer que estamos neste momento, a sociedade portuguesa está, e as empresas portuguesas estão em fase de caminho, estão a adaptar-se às exigências do mercado digital único, e uma dessas exigências é o acréscimo na proteção dos dados pessoais. O regulamento indica-nos 7 princípios. Eu gosto de juntar e frisar que o direito dos titulares também é para ser cumprido, mas no fundo, para dar um bocadinho de enquadramento sobre a questão, é preciso verificarmos quais é que são os princípios, ou seja, o que é que o regulamento nos obriga a fazer, o que é que o regulamento nos obriga a cumprir, e temos o primeiro princípio da licitude, lealdade e transparência, que é aquele que eu vou frisar na minha apresentação. Depois temos o princípio da limitação das finalidades, a minimização dos dados, a exatidão, a limitação temporal da conservação, a integridade e confidencialidade e a responsabilidade, que são princípios fundamentais no âmbito de um projeto de aplicabilidade ou de adaptação ao regulamento. Entrando um bocadinho no primeiro princípio, e começam a ver os meus cães, o primeiro princípio da licitude, lealdade e transparência. Na verdade, desculpem se eu aligeiro um bocadinho o discurso, mas para mim é mais fácil entrar no tema e no problema. Começo contando uma história. No Natal, a minha mulher queria muito um cão. Porque para ela, nós temos uma filha de 2 anos, e para ela um cão seria um exemplo de confiança, de lealdade, um animal que estaria à espera em casa para receber a nossa filha, que estaria contente com a sua chegada. Para mim seria um saco de pulgas que me obrigaria a levantar às 6 da manhã. Da mesma forma, as empresas conseguem olhar para o regulamento e ter estas duas aproximações. Ou é uma forma de se aproximarem mais dos seus clientes, serem mais transparentes na sua relação, ou então é mais um esforço regulamentar e regulatório que têm de cumprir. O primeiro princípio indica exatamente que o regulamento deve ser uma aproximação aos clientes, uma aproximação na sua transparência. Daí o princípio da licitude, lealdade e transparência do tratamento em relação ao titular dos dados. Este princípio tem várias vertentes e tem várias obrigações. Vamos frisar hoje especificamente no princípio da licitude. Diz-nos o regulamento que, para o tratamento de dados pessoais ser lícito, é necessário que cumpra uma das seguintes situações. Ou exista o consentimento, ou exista, ou estejamos perante a execução do contrato do qual o titular dos dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados, perante o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável do tratamento esteja sujeito, na defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular, no exercício de funções de interesse público ou exercício da autoridade pública de que está investido o responsável do tratamento, ou então o tratamento for necessário para efeitos de interesses legítimos, perseguidos pelo responsável do tratamento ou por terceiros, situação pela qual poderíamos estar aqui a falar durante o resto do dia, mas vamos frisar um bocadinho na situação de consentimento, que é apenas uma das 6 possíveis que o regulamento nos indica. O grupo do artigo 29, no seu entendimento sobre o consentimento, que foi recentemente revisto, vem frisar o número 4 do artigo 7º, que refere que, ao avaliar se o consentimento é dado livremente, há que verificar com a máxima atenção se, designadamente, a execução de um contrato
inclusive a prestação de um serviço, está subordinada ao consentimento para o tratamento de dados pessoais que não é necessário para a execução desse contrato. O que significa que uma cláusula que diga aceito o tratamento dos meus dados pessoais para a execução do presente contrato esbarraria contra este número 4º do artigo 7º. Porquê? Estaríamos a confundir duas situações de licitude, o consentimento e a execução contratual. Conceptualmente é muito simples de perceber que só podemos escolher uma das situações de licitude. Na verdade, não estamos perante o cão leal e transparente, mas estamos perante uma confundibilidade, um cão que morde a mão do titular dos dados e não diz exatamente qual é que é o fundamento de licitude. Porque imaginando que no caso de uma execução contratual, estamos a abrir um contrato, estamos a celebrar um contrato, solicitam-nos o nosso consentimento. O facto de nos solicitar o consentimento implica que nos possibilitem também, que nos deem a possibilidade de revogar esse consentimento. Se eu estou no âmbito da execução do contrato, muito embora eu revogue o meu consentimento, o responsável pelo tratamento que me está a prestar o serviço ou fornecer o bem, vai continuar a prestar o serviço ou fornecer o bem mesmo sem o meu consentimento. Porquê? Porque o fundamento de licitude, a situação que está subjacente àquele tratamento de dados, será a execução contratual. Daí o grupo do artigo 29 dizer que, para fundamentar a transparência, não devemos solicitar ou identificar as duas situações de licitude nas operações de tratamento. Em última análise, estaríamos a criar ilegítimas expectativas no titular dos dados de revogação do seu consentimento quando não teria um efeito útil. Contudo, entramos na especificidade dos dados de categoria especial, antigos dados sensíveis no âmbito da Lei 67/98. São aqueles dados que historicamente foram utilizados pelo Estado, por entidades para perseguir, diligenciar segregação de pessoas e agir contra elas. No fundo, dados relativos à origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, ou filiação sindical, dados genéticos, biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde e dados relativos à vida sexual, à orientação sexual de uma pessoa. Historicamente, estes dados foram dados que foram utilizados para segregar, perseguir determinadas pessoas e fazem parte da intimidade da vida privada, de tal forma que tem uma proteção acrescida, também revelada, de certa forma, no nosso artigo 35º da Constituição. Perante estes dados de categoria especial, o regulamento diz-nos que é proibido o tratamento de dados pessoais que revelem exatamente estes dados de categoria especial. Enquanto que nos outros dados estávamos perante uma situação, são permitidas as operações de tratamento desde que estejamos perante uma das presentes situações, quando falamos de dados de categoria especial, altera-se o mind frame, estamos perante uma proibição. Contudo, esta proibição tem exceções. Cabe aqui ressalvar que as exceções à proibição do tratamento de dados de categoria especial, a meu ver, não são situações de licitude para o tratamento de dados de categoria normal. Ou seja, quando eu estou perante um dado de categoria especial, eu tenho, para fazer uma operação de tratamento, primeiro, de me enquadrar numa das exceções e depois de verificar o cumprimento de uma das situações. Não quer dizer que sejam duas questões diferentes. Se eu tenho o consentimento como exceção para o tratamento de dados de categoria especial, este consentimento também será com certeza válido para a verificação de uma das situações já referidas de licitude. Entrando especificamente nas exceções da proibição, temos como exceções o consentimento explícito do titular dos dados, o cumprimento em matéria de legislação laboral, de segurança social e de proteção social ou coleções coletivas de trabalho, interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular no caso de incapacidade, operações de tratamento sem fins lucrativos e por uma entidade ou organismo que prossiga fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais, membros dos seus membros ou ex-membros e que os dados pessoais não sejam divulgados a terceiros sem o seu consentimento. Depois, dados que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular, dados necessários à declaração e exercício à defesa de um direito num processo judicial ou interesse público importante e, finalmente, relativos dados necessários para a medicina preventiva ao trabalho, avaliação da capacidade de trabalho, diagnóstico médico, a prestação de
de cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social, a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social, ou por força de um contrato com um profissional de saúde, necessários por motivos de interesse público no domínio de saúde pública, fins de arquivo de interesse público para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Só para exemplificar a questão que tinha falado, referenciado, de estar a cumprir uma exceção, não indicar automaticamente que estou perante uma situação de licitude, tomando aqui como exemplo um dado que tenha sido manifestamente tornado público pelo seu titular. Imaginando que determinada pessoa vai a um jornal e diz que tem uma doença crónica. Responsável pelo tratamento tem como cliente esta pessoa que fez esta declaração no jornal. Por esta declaração ser tornada pública, será que esta empresa pode incluir este dado na sua base de dados, só por ter estado no jornal? No meu entendimento, não. É necessário verificar se estamos perante também uma das situações de licitude. Imaginando um caso concreto de uma pessoa que vem dizer publicamente, numa entrevista de vida, que tem diabetes e uma empresa que vende dispositivos médicos. Será que eu posso incluir esta pessoa como meu target prospective client só porque este dado foi incluído no jornal público? A meu ver, muito embora estejamos perante uma exceção à proibição de tratamento de dados de categoria especial, não estamos perante uma situação que permite um tratamento lícito de dados pessoais. No fundo, e chegamos aqui ao âmago da questão, o grupo do artigo 29 diz: se um responsável pelo tratamento visa tratar dados pessoais que são necessários para a execução de um contrato, então o consentimento não é o fundamento de licitude apropriado. E, a meu ver, esta declaração tem uma grave falha, que não prevê os dados em que é necessário o consentimento explícito como exceção à proibição do tratamento de dados de categoria especial. E vou ilustrar esta limitação através de 3 casos práticos. O primeiro, como veem os cães estão sempre presentes na minha apresentação, o primeiro caso é de operações de tratamento de dados de saúde por parte de um ginásio. Imaginem a seguinte situação, que um titular dos dados vai a determinado ginásio. Logo na primeira entrevista de adequação do seu perfil de desportista, são-lhes feitas algumas perguntas, nomeadamente qual é que será o seu peso, até a medida do seu peso, qual é que é a sua média de batimento cardíaco, se tem doenças crónicas que impeçam a execução de determinados exercícios, se tem outras condições médicas, como diabetes, se é necessário tomar alguma medicação específica, como insulina. São dados de categoria especial. Estamos, portanto, perante uma proibição de tratamento, de operações de tratamento sobre estes dados, o que significa que o ginásio, para fazer operações de tratamento sobre estes dados pessoais, tem de identificar uma das exceções que já vimos. Ora, se recuarmos um bocadinho, a exceção que em teoria poderíamos invocar seria uma exceção para a medicina preventiva do trabalho, avaliação da capacidade de trabalho, diagnóstico médico, prestação de cuidados ou tratamentos de saúde, ou ação social ou gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social. Ora, estamos perante dados de saúde, mas não nos podemos incluir na exceção que seria tipicamente alocada aos dados relativos à saúde. Correndo todas as outras exceções, estaremos apenas perante um caso onde será aceite o consentimento explícito titular dos dados. O que é que isto significa? Que no primeiro caso do titular dos dados que vai ao ginásio, estaremos necessariamente perante, a meu ver, um pedido de consentimento explícito por parte do responsável pelo tratamento para legitimar a exceção de proibição de tratamento de dados pessoais. Na verdade, aqui, a meu ver, justifica-se que seja solicitado o consentimento para a execução do contrato. Na verdade, sem estes dados, não é possível prestar o serviço que o ginásio oferece. Correria diversos riscos. Não conseguiria prestar devidamente o serviço ao titular dos dados se não recolhesse estes dados pessoais. Contudo, sem o consentimento explícito, não consigo perceber uma exceção à proibição de tratamento de dados de categorias especiais. O segundo caso, talvez um pouco mais complicado, é o caso das aplicações de online dating. Todos nós conhecemos. Imaginem um caso de uma aplicação para encontros amorosos que pede
Como primeira pergunta, a orientação sexual. Estamos novamente perante um dado de categoria especial, significa que estamos outra vez perante a proibição de tratamento, que significa que temos de verificar se estamos perante uma exceção ou não. Ora, neste caso, relativamente ao tratamento de dados especiais relativos à orientação sexual para perfilagem, no caso de uma aplicação deste género, não me parece existir qualquer outro fundamento que não seja o consentimento explícito. Sem esta informação, conseguiria o responsável pelo tratamento, a empresa que tem a app, fornecer o serviço que oferece? No meu entendimento, não. É necessário e fundamental para a execução do seu contrato. Contudo, vamos nos basear no consentimento, outra vez, como exceção à proibição de tratamento de dados pessoais para a execução deste contrato. Finalmente, o último caso, e talvez um pouco mais complicado, que nos vai demorar um pouco mais de tempo, são os casos de perfil de consumo, em que existe discriminação racial ou de outro género em modelos preditivos. Baseando num modelo matemático e um pouco de raciocínio, quanto mais discriminatório for um algoritmo, mais preciso ele será. Explico-me. Quanto mais dados eu tenho sobre determinada pessoa, mais facilmente eu crio correlações sobre as suas preferências de consumo. Imaginando que eu tenho determinada população e tenho simplesmente dados relativos ao seu nome, à sua idade e ao seu género. As conclusões que eu posso derivar destes factos não serão muitas. Se eu juntar, por exemplo, o seu perfil de consumo em determinado supermercado durante um mês, eu consigo determinar que determinada pessoa gosta de comprar fraldas de determinada marca. Muito bem. Em última análise, consigo determinar que certas pessoas com idades determinadas entre X e X anos têm uma apetência para comprar fraldas ao domingo à tarde. Atualmente consigo retirar esses dados. Se eu for juntando outros dados relativos ao seu perfil, como por exemplo a raça, orientação sexual, filiação partidária, orientação religiosa, eu consigo identificar que pessoa de determinado credo, aos domingos, de manhã, compra café. Porquê é que estes dados são úteis? Consigo ter uma maior granularidade sobre as preferências de determinada população, que me permite a mim adequar a oferta. Muitas das vezes, estes algoritmos correm automaticamente e vão ver as correlações existentes com os dados que eu tenha. Parece-me simples que muitas das vezes dados de categoria especial são assim analisados sem os responsáveis do tratamento terem essa noção. Pensando, nomeadamente, num caso que aconteceu nos Estados Unidos relativamente a um supermercado que tentava detectar quais eram as consumidoras que estavam grávidas, porque era uma altura em que as preferências de consumo se alteravam, e analisavam estes dados através da apetência para consumo de cremes de mãos, produtos específicos que pessoas grávidas, mulheres grávidas, poderiam adquirir. Temos aí um dado relativo à saúde determinado titular dos dados, que está a ser analisado através de uma simples análise do perfil de consumo. Ou seja, através deste algoritmo, eu vou inferir dados de categoria especial. Neste caso, muito embora estejamos perante dados de categoria especial, o único fundamento de licitude, ou, na verdade, a única exceção à proibição de tratamento de dados de categoria especial que eu antevejo será, novamente, o consentimento explícito. Aqui a questão será saber se é necessário para a execução do contrato eu ter estes dados. Um responsável pelo tratamento dir-me-á claramente que eu, hoje em dia, no mercado digital único, preciso de fazer esta perfilagem para adequar a minha venda. Ou então preciso de fazer esta perfilagem, eventualmente, para evitar o branqueamento de capitais, ou para evitar de tentar detectar questões de financiamento de terrorismo. Sabemos, não sei se viram as notícias ontem sobre um modelo preditivo da Dark Trace, que num casino detectou, através de um algoritmo, uma vulnerabilidade no aquário do casino que permitia entrar no sistema do casino. Temos aqui um caso
de perfilagem de possíveis hackers que tentariam aceder a determinado casino. Como é que este algoritmo soube que determinado hacker ia explorar esta vulnerabilidade? Porque tinha uma perfilagem completa, não só das suas preferências, como também, é muito giro ver o estudo, porque diz exatamente a idade, a sua orientação sexual, as suas preferências, para saber como é que ele atuaria perante um casino. Ora, estamos aqui perante tratamentos de dados de categorias especiais que, a meu ver, serão sempre necessários para a execução de um contrato. Contudo, só nos poderemos basear no consentimento explícito de titular dos dados como exceção à proibição do tratamento. Tendo em conta esta limitação e os casos apresentados, apresento-vos um desafio de pensarmos conjuntamente um bocadinho sobre se a limitação do número 4º do artigo 7º faz sentido nos casos em que estamos perante o tratamento de dados de categoria especial. Desta forma, concluo a minha apresentação, agradecendo novamente o convite do Centro de Investigação.